Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Queremos deixar aqui o nosso abraço para todos vocês, a nossa rogativa de que todos possam estar bem no momento em que nos acompanham. Estamos dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna. Hoje trataremos do capítulo de número 138, cujo título é Ordem. O benfeitor Emmanuel traz uma interpretação acerca do versículo 40, capítulo 14, versículo 40, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa primeira carta, esse capítulo, ele vai falar sobre os carismas, sobre o dom de línguas, sobre as profecias. E Paulo, nessa mensagem, nesse capítulo especificamente, capítulo 14, ele vai trazer algumas orientações acerca desse tipo de manifestação. Ele traz, na Bíblia de Jerusalém, traz uma titulação. Nesse capítulo tem dois títulos, o que vai do versículo 1 ao versículo 25, a titulação é a Hierarquia dos Carismas em Vista do Bem Comum. E do versículo 26 até o 40, que é o versículo em questão, os carismas, regras práticas. Ou seja, ele estabelece ali uma ordem para que esses carismas venham à tona, para que essas manifestações ocorram, mas que elas tenham uma ordenação, não seja algo aleatório a manifestação pela simples manifestação. Ela tem que ter um fundo de utilidade, tem que ser algo compreensível, tem que ser algo que venha trazer uma orientação prática, uma orientação que seja útil para a comunidade. Então vejamos aqui o que Emmanuel nos fala. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos, à face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Então, nesses 3 primeiros parágrafos, Emmanuel vem dizer que a ciência, de um modo geral, ela tem com antecedência determinados fenômenos que são verificados, que os estudiosos conseguem verificar isso no cosmos. Então, por que é possível ser verificado isso a partir dos estudiosos, dos astrônomos, dos cientistas de um modo geral? Porque há uma ordem no cosmos. Os rios, eles correm sempre numa direção, tem um ordenamento para isso. Uma árvore, para ela se tornar grande e oferecer folhas, frutos, sombra, ela inicia de uma germinação de uma semente, e vai crescendo, se fortalecendo até se tornar uma grande árvore. O conhecimento nosso, ele se dá a partir dos primeiros passos nossos, a partir do momento que a gente vai tendo entendimento das nossas capacidades, a gente vai sendo orientado, vai sendo dirigido por meio da educação formal, como também da educação no lar, da educação moral. A gente vai transmitindo orientações e mensagens para as crianças, por exemplo.
para elas começarem a andar, elas dão os primeiros passos, vacilantes, caem, há uma ordem para isso, né? Então, a medicina, ela também hoje tem uma capacidade fantástica de estabelecer prognósticos exatos acerca de uma determinada situação, de uma doença, de um problema físico ou emocional que a pessoa esteja vivendo. No campo físico do corpo, né, quando a doença afeta o nosso organismo material, a ciência hoje, a medicina, ela tem a capacidade de identificar, em grande maioria, quais são essas doenças e já tendo um antídoto, algum tipo de tratamento para aquilo. São todas as doenças que têm cura? Não. Tem várias que são identificadas como as doenças degenerativas, o Alzheimer, por exemplo, são doenças que ainda têm um tratamento, mas esse tratamento não é suficiente para barrar o avanço da doença. Existem as doenças autoimunes, em que o próprio organismo cria barreiras, cria defesas contra si próprio, contra as células boas, contra o seu próprio organismo, e acaba criando barreiras, impedindo a coordenação e impedindo a ordem exata daquilo que é necessário, da função de cada uma das células que compõem o nosso corpo. Então hoje a medicina já consegue identificar isso também. Existem tratamentos, em boa parte dos casos, mas também não existe cura ainda. Então não foi dado à ciência ainda a descoberta da cura para alguns tipos de doenças, né? Que aqui citados como Alzheimer e as doenças autoimunes. Então tudo há ordem no universo, tudo tem uma sequência lógica, não está nada aleatório. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e de luz. Nas 24 horas que compõem o dia, a gente sabe a partir de que horário começa a ficar escuro, o sol como nós costumamos fazer, o sol se põe. Na verdade, o movimento da Terra faz com que ela esteja o seu eixo em uma outra posição e que a luz solar não afeta uma parte onde nós nos encontramos. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Então o homem pode até fazer uma enxertia com o objetivo de produzir mais, e isso vem acontecendo. Os grãos de soja, por exemplo, há uma produção muito grande. O nosso país é um grande produtor de grãos e tem muita produção feita a partir dos laboratórios, né? Cria-se ali uma estrutura genética que permite uma reprodução muito mais rápida. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Abstenhamos, pois, de tumultuar as construções do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Então, a evolução e aperfeiçoamento se constituem em realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. Então, todos nós estamos fazendo parte dessa construção, né, desse aperfeiçoamento, dessa evolução. Então, não adianta a gente tumultuar as construções do espírito. Por mais que deixemos o orgulho falar mais alto e que a gente lute contra a ordem natural das coisas, nunca conseguiremos barrar o progresso, nunca conseguiremos barrar o desenvolvimento da ciência, da tecnologia,
O que nós precisamos é nos adequar a isso para fazermos uso dessas ferramentas, desses conhecimentos, da forma mais adequada possível, seguindo padrões ético-morais, seguindo padrões que nos permitem fazer uso de tudo isso em prol de uma coletividade e não em prol de um único ou de um grupamento único. Podemos citar as guerras como exemplo, em que os senhores da guerra que criam guerras com o objetivo único de vender armas, para criar, aumentar os seus rendimentos, aumentar a produção desses equipamentos destruidores, para destruir pessoas para que eles ganhem mais dinheiro. É um absurdo, mas é assim que ocorre, né? A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Então, onde eu estou colocado? Qual o meu papel na sociedade? Qual o meu papel no lar? Qual o meu papel na casa espírita? Como eu devo me portar? Como eu devo proceder? Que ordem natural devo seguir para me tornar um servidor? Então, essas são questões que precisam estar claras na nossa mente e que nós estejamos abertos para vivenciá-las. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Nós sabemos o que precisamos fazer. Protelamos em grande parte da nossa vida, a gente protela o que precisa ser feito, mas nós sabemos o que precisamos fazer. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Então aqui Emmanuel faz o apanhado de uma coletividade, de um todo, e a carta de Paulo fala dessa ordem a partir de uma característica natural do ser humano, que são os carismas ou a mediunidade. Nós podemos esclarecer dessa forma hoje. Então toda ação mediúnica ela tem que ter um fim útil, um fim de bondade, um fim no exercício do bem para atingir e afetar e ser útil ao nosso próximo. Afetar no bom sentido, afetar numa ordem moral que possa trazer benefício para uma coletividade, um grupamento ou uma única pessoa que seja, né? Então, vejamos isso com cuidado, com carinho, com afeto, com responsabilidade. Nós que nos dispomos a agir, a trabalhar nas casas espíritas com esse dom, vamos falar aqui, que na verdade é algo inerente ao organismo humano, que é a mediunidade. Então, aqueles que estão aptos a desenvolvê-la, que façam bom uso dela, o uso que leve ao outro o consolo, o esclarecimento, mas para que você faça uso disso, precisa ter uma ordem. Você precisa entender o que é a mediunidade, compreender o funcionamento dela, entender quais são as regras básicas para que eu desenvolva essa mediunidade, entender que eu preciso estudar constantemente, entender que eu preciso aprimorar o meu ser constantemente para que eu seja de fato útil e eu tenha atingido um ponto tal que haja um ordenamento lógico, um ordenamento que permita, repito, servir ao meu próximo e aprender ao mesmo tempo com todas as experiências que virão. Então, minhas amigas, meus amigos, era a mensagem que nós tínhamos para o dia de hoje. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.